A fenomenologia clínica ela propõe um trabalho mais afetivo com o paciente. Mas como é que a gente faz quando chega pacientes muito racionais, que não conseguem acessar os seus sentimentos? Meu nome é André Toso, eu sou terapeuta e doutor em filosofia, e aqui nesse canal eu ajudo psicólogos a se tornarem mais seguros e referência aplicando a fenomenologia na prática clínica. Já subscreve aqui o canal para continuar me acompanhando. Bom, quando chega pacientes muito racionais na nossa clínica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é respeitar o modo de ser do nosso paciente, né? Isso é básico na fenomenologia e deveria ser básico em qualquer psicoterapia. Nós não queremos mudar o paciente ou alterar o modo dele ser, né? O paciente é racional, é um modo mais racional, né? É um modo dele ser na existência, é um modo como ele encontrou de estar no mundo, estar na existência dele, e a primeira coisa é a gente ter um respeito muito grande por isso e não querer assim, tirar a fórceps que ele chegue aos seus sentimentos, chegue às suas emoções e aprofunde num processo terapêutico. Então, respeito em primeiro lugar, como em todos os pacientes que a gente recebe, né? Mas tem uma questão muito importante. Pelo racional, pela parte cognitiva, puramente cognitiva, a psicoterapia ela é mais lenta e traz muito menos resultados para o paciente. O paciente ele fica derrapando na sua própria racionalidade, na sua própria cognição, ele não consegue entrar em contato consigo mesmo de forma mais profunda e isso atrapalha para ele mesmo o processo terapêutico e atrapalha a existência dele também, né? Então o que a gente pode fazer? Porque também a gente não pode apenas respeitar, aceitar e não procurar encontrar maneiras de auxiliar o paciente a encontrar novos caminhos existenciais para a sua vida. E um desses novos caminhos é entrar mais em contato com o seu sentimento, com a sua afetividade, com aquelas questões que estão mais veladas em si mesmo. Mas dentro desse respeito, nós temos que também ter paciência para respeitar o tempo do paciente para fazer esse movimento mais afetivo, né? E como é que a gente consegue iniciar isso? Eu digo, é pelo vínculo. É pela relação terapêutica. Esse é o primeiro ponto que vocês devem destacar aqui. Quando chega um paciente muito racional, normalmente se eu sou um terapeuta muito racional, isso não é tão difícil para mim. Agora, se eu sou um terapeuta mais afetivo, que trabalha mais na afetividade, isso se torna um desafio grande. Então, eu preciso ter uma relação terapêutica legal com esse paciente, boa com esse paciente. Então, eu preciso começar a ter um vínculo, criar o vínculo. É por aí que a gente começa a trazer o paciente para uma afetividade maior. E por quê? Porque é pelo vínculo que o paciente vai ter segurança para começar a se abrir para mim, mesmo racionalmente, mesmo cognitivamente. Que ele vai começar a ter, naquele lugar, no setting terapêutico, uma confiança, uma segurança para ele começar a expressar aquilo que ele sente. E esse vínculo tem que ser criado pela racionalidade, que é onde esse paciente se comunica, é a forma como se ele comunica. Então, muitas vezes o paciente racional muitas vezes vai perguntar a respeito de teoria científica, de como é que funciona, como é que ele vai melhorar com a terapia, e a gente vai respondendo, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa abordagem, aquilo que o paciente precisa ouvir, aquilo que ele está querendo saber, mas sempre tentando trazer ele mais para o lugar do sentimento, fazendo perguntas a respeito do que ele sentiu com aquele acontecimento, de quais emoções ele sentiu, nomear as emoções que ele tem, né? Começar um trabalho de legendagem, que a gente chama, ou seja, o paciente está vivendo a vida existencialmente dele, ele está muito na racionalidade e ele legenda pouco as suas emoções. Então, ele às vezes sente uma ansiedade, sente uma tristeza, e ele não coloca nome ainda nisso, ele não tem uma nomenclatura, ele sente e tenta afastar aquilo. Isso é típico do paciente racional. Um afastamento dos sentimentos, um afastamento das emoções, né? Então, quando a gente trabalha com esse tipo de paciente, quando ele começa a entrar mesmo no processo terapêutico, muitos deles acabam parando, acabam fugindo. Por isso a gente tem que ter uma sensibilidade no tempo desses pacientes. A gente não pode forçar, por exemplo, um trabalho já com memórias afetivas. Não pode forçar já um trabalho com memórias corporais. Isso não é possível, porque senão está sujeito você perder esse paciente pela resistência que ele tem de entrar nesses assuntos, pela resistência que ele tem com a afetividade naquele momento.
E normalmente esse tipo de paciente não tem muitas memórias do passado, ele não traz memórias do passado, ele não fala a respeito do que sentiu na infância, por exemplo. Ele tem normalmente um corte entre a vida adulta, a adolescência, a vida infantil, é bem cortado para ele e ele não consegue assim ter muitas memórias da infância. E normalmente quando ele vai falar dessas memórias, é de forma rasa, de forma rápida e resumida. Ele está muito preocupado, o paciente racional, com aqui e agora, com o hoje, o que eu vou fazer amanhã. E isso é uma coisa positiva dele também, porque traz uma possibilidade de mudança mais efetiva, mais assim, na prática mesmo. Então, tem os seus dois lados trabalhar com o paciente racional, né? Muitas vezes, quando a gente pega um paciente muito afetivo, que está muito sensibilizado, ele está vivendo muito no passado, ele não consegue ver as coisas que ele precisa melhorar no momento presente, na vida dele mesmo fática, né? Então, existem os dois lados de atender tanto pacientes muito afetivos, quanto pacientes mais racionais e mais fechados. Então, conforme a gente for respeitando o tempo desse paciente, vinculando com ele e trazendo para ele perguntas abertas a respeito de sentimentos e emoções, a gente já começou o trabalho de aprofundamento com o paciente racional. Outra forma é fazer vivências cognitivas no início, que são vivências assim que trazem uma coisa mais concreta, uma coisa mais racional, né? Que traga o paciente mais para a racionalidade. Pode ser uma linha da vida ainda cognitiva, pode ser uma roda da vida para ver como é que está a situação atual, e existem várias opções de vivências cognitivas que tem lá na mentoria. Então, esse é o princípio do trabalho com o paciente racional, né? Retomando rapidamente para vocês compreenderem. Respeito ao modo de ser desse paciente, né? Paciência com o tempo desse paciente, né? Ter paciência com esse tempo dele. Perguntas abertas que abram possibilidades dele falar como ele está se sentindo, quais são as emoções, e vivências mais cognitivas. Esse é o princípio. Para a gente não ter uma fuga do paciente, para ele não desistir da terapia logo no início, por conta de não querer entrar em questões mais de sentimento mais profundos, né? Tá, essa é a primeira parte. Depois que o vínculo está bem alicerçado, que a gente tem uma confiança desse paciente, a gente pode começar com algumas outras estratégias interessantes. Uma das coisas que eu faço é pela música, tá? A música, e isso já é cientificamente comprovado, ela acessa mais a parte do sistema límbico do cérebro, que é a parte mais afetiva, mais emocional. Então, naturalmente, quando a gente coloca uma música para tocar, a gente já entra num estado mais afetivo. Principalmente se for uma música que a pessoa gosta, uma música que traga memórias para ela, que tenha uma profundidade para ela, né? Então, o que eu utilizo muito com pacientes racionais é, de vez em quando, escutar uma música com ele, ou falar para ele, hoje a gente vai fazer a sessão com um fundo musical aqui, veja o que você acha. E convido ele para ouvir um pouco a música e depois a gente começa a conversar na racionalidade dele, na cognição dele, mas com o fundo musical já ali presente. E o que esse fundo musical vai fazer? Vai naturalmente abrir mais, possibilitar mais um contato afetivo, tá? É automático. Se a gente coloca uma música instrumental, principalmente, mais calma, mais tranquila, isso já abre possibilidades mais afetivas, né? Isso já toca no nosso coração. E é esse o sentido de trabalhar com o paciente racional. A gente ir devagarinho, com muito jeitinho, tocando o coração do paciente racional. Tocando questões que mexem com o sentimento dele, primeiro de forma positiva, de forma em que ele, por exemplo, relembre uma memória de infância agradável, né? Uma brincadeira, um amigo que ele tinha muito querido, um avô que dava carinho para ele, que dava sustentação emocional para ele na infância, ou um pai muito presente. Ou seja, a gente vai identificar nesse paciente algo infantil da infância que toque o coração desse paciente. E a gente vai falar cognitivamente sobre isso, conversar sobre isso, já com um fundo musical, por exemplo, com uma certa ambiência, uma certa tonalidade afetiva, jamais trazendo para a afetividade. E quando a gente começa a fazer isso, a gente precisa ter uma percepção, ter uma sensibilidade
para perceber qual o efeito isso está ocasionando no paciente. Muitas vezes o paciente mais racional, quando a gente faz isso, ele tem assim duas coisas que acontecem mais naturalmente. Ou ele se retrai, ou seja, ele dá um passo atrás e o vínculo pode até ser um pouco prejudicado, por isso que a gente tem que ter muita sensibilidade, ou ele se emociona em algum momento. E essa emoção que vem, essa emoção que é tocada no coração dele, é a emoção que começa a criar o movimento da possibilidade de rearticular sentidos sedimentados, sentidos cognitivos que ele deu. Tá? E aqui eu tenho que dar uma explicação de por que a gente trabalha com afetividade, por que na fenomenologia clínica a gente trabalha com o sentimento. Porque o paciente ele vai dando os sentidos para a existência dele, vai sedimentando os sentidos, vai dando orientações para a sua existência de acordo com aquilo que ele sentiu. O sentimento é como se fosse aquilo que afinasse o modo de ser do paciente. Vai afinando o modo de ser do paciente e vai abrindo ele em determinadas tonalidades afetivas. Então, um paciente muito racional, naturalmente e muitas vezes, ele tem muitas defesas. Ou seja, ele sentiu muito, ele teve alguma coisa muito de sensibilidade, ou pelo contrário, ele foi impossibilitado de sentir, de falar a respeito dos sentimentos dele. E isso fez com que ele se fechasse, né, para os sentimentos. E quando a gente vai chegando próximo desse lugar do sentimento, ele está sujeito a fugir, como eu falei. Mas, se ele se emociona, essa armadura, esse fechamento que acontece, pode abrir uma porta para isso. E essa abertura de porta é o que possibilita que aqueles sentimentos que sedimentaram os sentidos muito privados existencialmente possam começar a ser rearticulados. Tá? Eu faço um exemplo, quem me acompanha já deve ter ouvido, mas é sempre bom repetir, o exemplo da argila. Né? É como se os sentidos sedimentados fosse uma argila bem dura, que está seca, assim, que não molda, a gente não consegue fazer nada com ela. E o sentimento é a água. Ou seja, quando a gente traz o sentimento para esse tipo de paciente mais racional, é como se a gente jogasse água naquela argila e pudesse moldar aquela argila. Só que a gente tem que ter cuidado, porque se a gente jogar muita água, a argila ela se desfaz, que é o paciente indo embora da terapia. Ele não aguenta, ele não resiste, porque é muito sofrimento para ele entrar em contato assim tudo de uma vez, com muito sentimento. Agora, se a gente coloca o sentimento certo, a gota certa, as gotas certas, né, a quantidade certa de água, a argila fica moldável de uma forma que a gente pode auxiliar o paciente ao dar um novo sentido existencial para a sua vida e para aquelas coisas que antes privavam ele existencialmente. Então, o trabalho com o paciente mais racional é um trabalho muito fino, né, de sintonia fina, né? Ou seja, antigamente existia o rádio que a gente tinha um botão que a gente ia sintonizando, assim. Algumas pessoas que estão aqui são dessa época, outras acho que nem pegaram isso. A gente não era botão, né? A gente ia sintonizando. Essa sintonia fina. De repente a rádio pega. Só que se eu der um toquinho para lá, já sai do ar, né? Já fica aquele chiado. E com o paciente racional é muito parecido. A gente tem que ir sempre indo pela sintonia fina, devagar, tranquilamente, né? A gente chama isso na psicoterapia corporal de titulação, ou seja, a titulação é quando um químico vai fazer um experimento e ele titula, ele bota um pouquinho só daquela substância química com a outra para ver se não vai dar nenhuma explosão, nenhuma reação adversa. E depois que ele percebe que aos pouquinhos ele pode ir colocando, aí ele coloca. Com o paciente racional, a mesma coisa, trabalho sentimento. A gente vai trabalhando o sentimento dele devagar, testando, vendo se ele está apto a chegar lá, a aprofundar. E quando a gente percebe que sim, aí a gente começa a fazer um trabalho mais profundo. E aí, nesse trabalho mais profundo, a gente pode fazer as vivências afetivas, que é uma outra parte do trabalho, que é um trabalho mais ligado ao fechar os olhos, ir mais para a sua intimidade, ir mais para dentro de si mesmo, trazer a imaginação ativa para começar a trabalhar as memórias antigas, as memórias afetivas, as memórias somáticas, né? É um outro momento da terapia que acontece após a gente ter testado, a gente ter percebido que o paciente está mais preparado
para adentrar os seus próprios sentimentos, para navegar no seu mar de emoções, no seu mar de sentimentos. Mas isso tem um tempo. Precisa construir o barco primeiro, vamos dizer assim, né? É como se o paciente muito racional, ele vivesse assim na terra, né? Na terra firme, assim. E chegar no mar das emoções, chegar no mar dos afetos, sem uma embarcação, é muito complicado. Então a gente primeiro precisa criar essa embarcação. E tem outras maneiras da gente criar essa embarcação com o paciente racional, que é trazendo recursos, ou seja, trazendo coisas que ele gosta na vida dele, momentos da vida dele que foram positivos, que ele sente bem quando ele fala, conquistas da vida dele, pessoas, como eu falei já, dos avós ou de alguma pessoa muito importante que traz essa segurança e esse recurso para ele. Ou seja, a gente cria a embarcação, cria esse barco para ele poder navegar nas emoções dele com o nosso auxílio. E é pela navegação nas emoções que o paciente racional, mais racionalista, consegue se compreender melhor as suas escolhas, as suas atitudes, aquilo que priva ele existencialmente. Porque tem algumas coisas bem específicas do paciente muito racional que privam ele existencialmente, que é, por exemplo, a rigidez, né? O não conseguir, por exemplo, é ter flexibilidade em determinadas questões, nas relações, no trabalho, na política, na vida cotidiana. Ou seja, ele é muito restrito no tanto de flexibilidade que ele tem. E isso pode trazer para ele uma vida prática muito organizada, ordeira e que traz para ele resultados positivos, mas pode trazer um sofrimento existencial por sofrer muito, por não conseguir desenvolver relacionamentos mais saudáveis, desenvolver uma maneira mais saudável de lidar com o trabalho, com as questões existenciais no geral. E a gente pode auxiliar ele pelo sentimento, pelo maior contato com esse sentimento, a ele desenvolver mais flexibilidade na vida dele. Por outro lado, existem pacientes que têm flexibilidade demais e não conseguem viver uma existência orientada, uma existência prática. Então, existem os dois extremos. E o racional, o paciente extremamente racional, está nesse extremo da privação existencial mais rígida, mais fechada, né? E o sentimento ajuda ele a abrir. E eu digo que um paciente racional, se ele começa essa abertura para o sentimento, para as emoções, se ele coloca essa água nessa argila dura dele, da existência dele, a vida dele começa a ficar muito boa. Porque ele normalmente já tem uma estrutura legal de vida, já tem um trabalho, já está orientado, já tem assim, recursos financeiros, porque ele conseguiu construir na vida fática dele essas coisas, mas ele começa a colocar também poesia na existência dele. Começa a colocar mais flexibilidade, mais sentimento, e isso assim se une a essa racionalidade que ele tem e transforma esse paciente mais racional e mais fechado em um ser muito mais aberto, muito mais flexível e com uma existência fática que funciona muito bem. Então é muito recompensador quando a gente trabalha com pacientes muito racionais e que a gente consegue abrir ele mais para esse sentimento. Na verdade, é ele mesmo que faz esse movimento. Nós somos acompanhantes, nós acompanhamos ele nesse movimento e vamos de acordo com o ritmo dele, de acordo com a possibilidade dele, né? Você já teve algum paciente assim bem racional, assim, que você não conseguiu desenvolver um trabalho mais afetivo? Se você tiver, comenta aqui como é que foi para você. E se você tem outras ferramentas também, vai falando aqui para a gente, que é importante a gente conhecer vocês que assistem aqui os vídeos e também saber como está a visão de vocês desse tipo de paciente mais racional. Vou falar algumas questões práticas que eu já vi no meu consultório e que foram erros que eu cometi no passado, por exemplo, e que é bom vocês saberem, para vocês não cometerem os mesmos erros. Um dos erros principais é a gente entrar na conversa racionalista do paciente. Ou seja, a gente entrar na onda dele e ficar lá e não aprofundar. Ou seja, o paciente racional, normalmente, é muito fácil de atender, porque ele tem muita questão, ele fala muito, ele exemplifica muito, ele tem muita narrativa, muitas vezes. Ele tem uma narrativa forte,
né? Ele explica tudo, ele tem ideias para tudo, né? E eu já caí nesse erro, principalmente eu lembro de um paciente específico, que era uma pessoa extremamente racional, extremamente inteligente e com até um cargo político relevante na cidade onde eu atendia. E ele falava muita coisa, assim, ele tinha uma facilidade de oratória, né? E eu acabei entrando por um período, que eu me lembro bem, nessa oratória, assim, nessa racionalidade, e tentava trabalhar as questões existenciais dele por meio dessa racionalidade e apenas por meio dela. E não fiz esse movimento que eu falei aqui nesse vídeo, de aos poucos ir aprofundando para uma questão mais de afetividade, de sentimento. O resultado foi que a terapia não avançou naquele momento. E só começou a avançar quando eu percebi isso. Quando eu percebi que eu estava fazendo isso, porque essa era uma característica minha da época também. Eu era muito racional. Eu era muito racionalista também. Eu era muito da teoria e muito da oratória. E percebi que aquilo foi um ponto cego, um nó cego que aconteceu ali no meu atendimento com aquele paciente e que atravancou a terapia. Até que um dia aconteceu uma coisa muito interessante. No início dos meus atendimentos, né, eu atendia numa sala que ainda não tinha ar-condicionado. Depois, posteriormente, eu consegui colocar ar-condicionado lá na clínica, né? Mas no início, quando a gente iniciou na clínica, não tinha ar-condicionado. E era muito calor em agosto, lá em Portugal, né, no verão, e era muito quente. E essa pessoa ela era um pouco mais forte, tinha barba, assim, e usava sempre roupa social, terno, gravata, né, porque ele era um político. E ele ia para a consulta e muitas vezes ele passava, assim, suava bastante, né. E ele um dia comentou, e eu tinha um ventilador lá, que assim, não era nada agradável, assim, né? Principalmente uma pessoa que estava acostumada a um outro nível de vida, que era o caso dessa pessoa, né? Que foi me procurar por indicação, né? Mas que não estaria lá, assim, normalmente, se não fosse por indicação, porque não era um ambiente, assim, requintado ainda, né? Vamos dizer assim. E aí ele, pela primeira vez, assim, ele falou daquilo, de que estava incomodando ele, e demonstrou assim alguma irritação. E eu aproveitei essa irritação, que é um sentimento, é uma emoção, né? Que é uma emoção que se moveu ali, para entrar em questões mais afetivas. Foi assim, o que eu usei foi aquele momento de irritação dele com o ventilador, né? Que não estava funcionando bem, ou que até funcionava bem, mas fazia barulho, dava aquele ar nele, né? Ficava voando as coisas assim, e era desagradável mesmo, né? E ele foi falando, e depois, quando eu coloquei o ar-condicionado, ele achou muito interessante, pela irritação que ele sentiu naquele momento, que eu puxei o trabalho mais afetivo, e daí eu puxei um fio, né? Porque o trabalho afetivo, a gente puxa um fiozinho assim, e ele vai desenrolando, e aí não tem fim, né? Porque é pela afetividade, é o sentimento que realmente dá a possibilidade de rearticulação de sentido para o paciente. E foi nesse trabalho que a gente conseguiu assim desenvolver a afetividade dele mais, e ele conseguiu não divorciar da esposa, porque ele estava prestes a passar por um divórcio, tinha 3 filhos, uma vida assim muito boa, né, uma vida confortável, mas o relacionamento com a esposa, ele era muito intransigente, ele era muito fechado, e a esposa sentia falta de um companheiro um pouco mais flexível, e foi por aí que a gente trabalhou até ele conseguir realmente ter uma vida um pouco mais flexível com essa esposa, e acabou conseguindo não terminar esse casamento, que era muito importante para ele. A família era um centro para ele muito fundamental, e ele conseguiu fazer um trabalho para não se separar. Né? E ficou feliz depois com a chegada do ar-condicionado lá na minha sala. Né? Então, esse é um exemplo que eu dei de maneira de não se perder na racionalidade, ou seja, pegue pontos afetivos e de sentimento aos poucos, como eu falei, mas vá trabalhando esses pontos, tá bom? Outra coisa que precisa tomar cuidado, né? Uma é não entrar na afetividade. E o outro ponto é entrar em demasia, ir assim com muita sede ao pote, querer trazer já coisas afetivas,
já jogar o paciente em alguma memória muito difícil, muito traumática, esse tipo de paciente racional. Isso também não funciona por causa da fuga. O paciente não fica na terapia se for assim, né? E normalmente ele não sente também. Ou seja, o que acontece com esse tipo de paciente? Já aconteceu também em algum momento comigo. Eu não lembro um caso específico, mas já aconteceram algumas vezes, né? O paciente chega para uma primeira, segunda ou terceira consulta, bem no início assim, né, da terapia, e ele começa a falar racionalmente, né, sem nenhum contato afetivo, e eu começo a forçar assim, a buscar coisas da infância, e aí ele conta um episódio, por exemplo, um acontecimento realmente difícil, que dá para perceber que foi difícil, mas sem nenhuma ligação afetiva, ou seja, ele não está conectado com aquilo afetivamente. A memória afetiva está realmente velada, ele está só no cognitivo, só no racional. E eu fazia o quê, né, muitas vezes? Eu tentava trazer ele mais para essa memória. E tentava pedir mais descrição, como é que você se sentiu, mas como é que foi, e insistia um pouco. E o paciente respondia na mesma cognição, racionalmente, só que algo dentro dele estava mexendo, mas ele não percebia. E aí o que acontecia? Ele não voltava na próxima sessão, porque tinha sido demais, tinha passado do ponto para ele, né? Isso são erros que a gente comete em início de carreira, são comuns e que às vezes a gente nem sabe, ou seja, o paciente não volta, a gente não percebe o que a gente errou, mas normalmente a gente errou alguma coisa. E eu só descobri o que eu errei, né, porque depois eu fiz supervisão, depois eu conversei, trabalhei isso, né, e percebi que eu tinha cometido esse erro de passar a linha do paciente. Então, preste bastante atenção. Esses são os dois erros mais comuns que acontecem, né? É o excesso de entrar na racionalidade do paciente e também o excesso de tentativa de trazer ele para a afetividade. Então, a gente chegar no meio termo, num lugar mais titulado, como eu falei, mais tranquilo. Então, aqui nesse vídeo, você tem praticamente um passo a passo de como trabalhar com pacientes racionais. Assim, se você prestar bem atenção, fazer anotações, começar a observar na sua clínica, isso vai mudar a forma como você atende pacientes mais racionais e vai fazer com que você perca menos pacientes e que também consiga fazer esse aprofundamento aos poucos, assim, né? Eu também exemplifico com um mergulhador. Eu não sei se vocês já fizeram mergulho assim, né? Mas quando a pessoa faz mergulho, ela sai assim, ela tá lá na parte do mar que ainda que é rasa ainda, né? Vai caminhando, né? Já com o material, abaixa a cabeça assim, né? Fica deitada ainda no rasinho e vai aos pouquinhos, ela vai descendo, aprofundando, bem devagar, porque senão o ouvido está sujeito até a estourar, né? O ouvido entra muita pressão da água, então tem que ser muito devagar, assim. A gente vai aprofundando bem devagar, como um mergulhador que vai indo. E quando ele percebe, ele já está lá no fundo do mar. Então, quando a gente trabalha com pacientes muito racionais e quer chegar na afetividade, a gente tem que ir devagar, assim, como um mergulhador. Tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Curta o vídeo, que me ajuda muito para que o vídeo circule mais, chegue a mais pessoas, e subscreve o canal se você não é subscrito ainda. E deixa seu comentário aqui. Como que é atender pacientes racionais para você? Quais são as suas principais dificuldades? Você se identificou com alguma coisa aqui que eu falei? Tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.